De volta com o regimento interno e para falarmos do artigo 33 e do artigo 34. Eu nem desmanchei, tá, o esquema anterior, porque o importante aqui é nós percebermos em qual fase do transcurso da reunião, aliás, em qual parte, né, do transcurso da reunião ordinária, nós vamos encontrar aí o artigo 33 e o artigo 34. Nós estamos falando especificamente da terceira parte da reunião ordinária. Vejam só o texto do regimento interno, tá? Então, ó, subseção 5 da explicação pessoal, artigo 33. Em discurso não excedente a 5 minutos, o deputado poderá explicar o sentido de palavra por ele proferida ou contida em seus votos, a qual não se tenha dado adequada interpretação. Então tem 5 minutos para prestar um esclarecimento, alguma palavra, algum termo que ele utilizou, tá? Parágrafo único. O importante está no parágrafo único. Conceder-se-á a palavra para explicação pessoal após a ordem do dia. Então, se é após a ordem do dia, é na terceira parte da reunião, tá? Então, ó, coloquei aqui, ó, o artigo 33 do regimento interno, ele está inserido dentro da terceira parte da reunião ordinária da Assembleia Legislativa. E o 34, acredito que se o examinador for cobrar alguma coisa aqui, ó, uma tendência maior para o artigo 34. E aqui é preciso perceber que nós estamos falando do pronunciamento de oradores inscritos. Mas lembrem-se, lá no grande expediente eu também tenho o pronunciamento de oradores inscritos. Só que o pronunciamento dos oradores inscritos aqui não é aquele que acontece no grande expediente. Nós estamos falando da parte final da reunião ordinária, tá? Então vejam só o artigo 34, tá? Após a ordem do dia, grifem, tá? Após a ordem do dia, será dada a palavra aos deputados inscritos, observado o disposto no artigo 157, para fazerem comunicação ou pronunciamento, respeitada a hora prevista para o término da reunião, 18 horas, em regra, né? Atenção, ó, o mais importante está no artigo 34. Eu estou falando de comunicações e principalmente de pronunciamento dos oradores inscritos na parte final da reunião ordinária, tá? Na terceira parte, por isso que eu coloquei aqui também, ó, o artigo 34, tá? Bem, parágrafo 1º. Nos primeiros 30 minutos, terá o deputado o prazo de até 5 minutos para fazer comunicações. Dentre essas comunicações, nós podemos ter, inclusive, a explicação pessoal, que nós vimos no artigo 33. Afinal de contas, o prazo é o mesmo, são 5 minutos, tá? Então, ó, parágrafo 1º. Nos primeiros 30 minutos, terá o deputado o prazo de até 5 minutos para fazer comunicações. Parágrafo 2º. Aplica-se às comunicações de que trata o parágrafo anterior o disposto no parágrafo 2º do artigo 26. O que eu tenho lá no parágrafo 2º do artigo 26? Parágrafo 2º, ó, do 26. O deputado poderá fazer comunicação por escrito e encaminhar à mesa da Assembleia as proposições que não tiverem sido lidas, tá? Então ele faz um comunicado por escrito à mesa da Assembleia, lê lá nessa parte final da reunião, tá? Então a gente tem aí essa possibilidade também do parágrafo 2º. Só que nós temos também o parágrafo 3º. O importante aqui para mim, ó, é analisar o caput, o parágrafo 1º e o parágrafo 3º. O parágrafo 2º não tem tanta, né, chance de cobrança assim. Parágrafo 3º, ó. Não havendo comunicações a serem feitas ou esgotado o prazo fixado no parágrafo 1º, o deputado poderá usar da palavra pelo tempo que o presidente estabelecer, o qual não excederá a 1 hora. O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que não existe um horário certo para o fim da ordem do dia. Então vamos supor que em uma determinada reunião ordinária da Assembleia Legislativa, a ordem do dia, tá, tenha se encerrado ali às 16h30. 4h30 da tarde. Significa que eu vou ter pelo menos 1h30 dessa parte final. Os 30 minutos iniciais, parágrafo 1º, ó, nos primeiros 30 minutos, terá o deputado o prazo de até 5 minutos para fazer comunicações. Peraí, se a ordem do dia terminou 4h30, 16h30, opa, mais 30 minutos, 17 horas. Para o término da reunião, que é às 18, falta 1 hora. Então eu posso ter a incidência do parágrafo 3º. O que eu tenho no parágrafo 3º? Ó,
Não havendo comunicações a serem feitas ou esgotado o prazo fixado no parágrafo 1º, o deputado poderá usar da palavra pelo tempo que o presidente estabelecer, o qual não excederá a 1 hora, tá? Então isso aí, ó, a gente consegue ver nas próprias TVs do Legislativo, né? Na TV Assembleia, na TV Senado, na TV Câmara, aquela parte final da reunião, onde eu tenho uma sobra de tempo ali e o parlamentar, né, sobe na tribuna para fazer algum comunicado, para fazer algum pronunciamento, enfim, de algo que ele entenda ser relevante, tendo em vista suas nobres funções, tá? Então a gente tem que observar aí essa questão do artigo 34. Para mim, ele tem mais chance de cobrança do que o 33. Lembrar que eu estou falando de pronunciamento de oradores inscritos aqui, ó. Não estou falando na fase do grande expediente, não, tá? Eu sei que vocês já notaram o esquema do vídeo anterior, mas não custa nada, né? Vocês, né, fazerem aí essas inclusões, tá? O 33 e o 34 estão na terceira parte da reunião ordinária da Assembleia Legislativa, ok? Bem, com isso a gente finaliza, né, essa parte do regimento interno. No nosso próximo encontro, nós vamos falar aí do artigo 39, uma breve explicação sobre as reuniões preparatórias, especiais e solenes, e depois vamos tratar do artigo 40, falar a respeito das reuniões secretas na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ok? Atenção então com o nosso próximo encontro, onde nós iremos tratar do artigo 40 do regimento interno. Obrigado e até lá!